Fala galera, beleza? Então, dando continuidade às apresentações de seminários de fundações profundas, nós temos aqui o tubulão. Novamente, nosso grupo é composto pelo André, o Christopher e o Matheus. E vamos lá. O que é um tubulão, né? O tubulão é uma fundação profunda que tem como característica a transmissão de cargas pelo fuste e também pela base. E como ele é um tipo de fundação que pode atingir profundidades de até 30 até 34 metros, então a gente vê que ele não obedece àquela relação que já foi explicada em sala de aula para ver se é fundação rasa ou profunda, até porque ele transmite carga pela base também. Então vamos lá, a gente tem dois tipos de tubulão, certo? Que é o tubulão a céu aberto e o tubulão a ar comprimido. Nosso amigo André aqui vai explicar o tubulão a céu aberto, posteriormente eu volto aqui para explicar o tubulão a ar comprimido, beleza? Então, pessoal, o tubulão a céu aberto é um elemento estrutural de fundação que é feito concretando-se um poço aberto no terreno, geralmente dotado de uma base alargada. O diâmetro do fuste deve ser de no mínimo 70 centímetros para que um operário possa descer até o fundo do tubulão e fazer o alargamento da base, já que esse alargamento é feito manualmente. O tubulão a céu aberto ele pode ser feito sem revestimento, como é o caso da primeira imagem, ele é apenas concretado, ou pode ser feito com revestimento. E no caso do revestimento, ele pode ser feito com concreto ou com o revestimento de aço. Os elementos dessa fundação são a base, que é alargada, como foi falado anteriormente, o fuste e a cabeça. A cabeça é o local onde é colocada a armadura de espera, que fará a ligação entre a fundação e o bloco de coroamento. As fases de execução do tubulão a céu aberto. Primeiramente, é feita a escavação, que pode ser manual ou mecânica, do fuste. No caso da escavação manual, ela é feita através de um operário, e no caso da escavação mecânica, é feita através de uma perfuratriz. Vale lembrar que se o solo for pouco coesivo, é necessário que sejam feitas escórias no fuste. E essas escórias elas podem ser do tipo Chicago ou do tipo Gol, que será explicado posteriormente pelo Christopher. Em seguida, é feito o alargamento da base e a limpeza. Como é feito esse alargamento? O operário desce até o fundo do fuste e ele faz esse trabalho manualmente. Logo depois, é feito a conferência da base pelo engenheiro ou pelo responsável da obra. O engenheiro ele desce, ou o responsável da obra desce até o fundo do tubulão e verifica se existe uma angulação de 60 graus da base com o fuste e se não existe nenhum solo podre no fundo do tubulão. Se existir, é necessário que o operário desça novamente e faça a retirada desse solo podre, que será concretado posteriormente. Em seguida, pode ser feito ou não a colocação de armadura. A armadura ela é colocada quando existe uma grande carga que vai ser solicitada sobre esse tubulão ou quando o solo é pouco coesivo. E em seguida é feita a concretagem. Essa concretagem ela deve ser feita por etapas e ela é feita com concreto autoadensável, que não necessita de vibração. Mas mesmo assim é recomendado que seja feita uma vibração nesse concreto. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver os métodos construtivos. Eles são divididos em três. Primeiro a gente tem o tubulão do tipo Chicago. Nesse a gente faz o revestimento das paredes do fuste com anéis de concreto e ripas de madeira que vão compor uma contenção. Essa contenção é para evitar deslizamentos durante a confecção do fuste e para evitar que o material deposite no fundo do solo, no fundo da base. Geralmente ela é muito utilizada quando você não tem um solo muito coesivo ou em caso de que você não possa fazer a execução do processo construtivo dentro de 24 horas. Ou seja, você precisa de um reforço, porque à medida que o tubulão a céu aberto fica exposto, a parede do solo que você escavou vai perdendo resistência com o tempo. A gente também tem o tubulão do tipo Gol. Ele vai se diferenciar que, ao invés dessa camisa de anéis metálicos em madeira, vai ser utilizado um cilindro completamente de metal, nesse caso aço, com diferentes diâmetros que vão ser cravados no solo a percussão. Então você pega o primeiro cilindro, aqui no caso D1,
crava ele no solo e escava o centro do cilindro. Depois você pega um cilindro de diâmetro menor, crava novamente a percussão e faz essa escavação. Geralmente, o método tipo Gol é empregado quando você tem um solo arenoso. Então você tem uma facilidade de penetrar esse solo através da percussão. Só que ainda assim é necessário que abaixo desse solo arenoso você atinja um solo argiloso em que você possa apoiar esses cilindros para depois fazer a retirada e o alargamento da base. Nesse caso, os cilindros são todos recuperados no processo de concretagem. Já no caso do tipo Chicago, você pode deixar as armações lá que vão servir como reforço para esse tipo de tubulão. E por último, a gente tem o tubulão de divisa. Em alguns casos, você vai ter pilares que estão localizados nas extremidades da divisa do terreno. E como nós vimos, os tubulões são feitos para suportar cargas verticais agindo sobre ele e no centro do tubulão, no seu centro geométrico. Então, a gente emprega a técnica do tubulão de divisa, que consiste em pegar um tubulão projetado de forma circular e passar essa projeção para um modelo de falsa elipse, que é o que eu vou mostrar para vocês agora no papel. Bom, pessoal, vamos ver agora como empregar essa técnica do tubulão em falsa elipse. A primeira coisa que a gente faz é criar um quadrado, certo? Pode ser de dimensões qualquer, desde que seja um quadrado. Você vê aí um quadrado que abrigue um círculo, a dimensão do círculo não vai ser importante agora. O que eu quero mostrar para vocês é como funciona o processo executivo aqui. Então é o seguinte, após ter um quadrado, se eu quiser pegar os pontos médios das faces desse quadrado, tudo que eu tenho que fazer é traçar uma linha pelas diagonais, as duas diagonais do quadrado. E então, uma linha, esse ponto de cruzamento, se eu estender uma linha desse ponto de cruzamento até a face, tanto em cima quanto embaixo, eu vou estar atingindo o ponto médio das faces do quadrado. Daí você pode ter aí na sua casa com o auxílio de um marca-passo para você poder centralizar um círculo. Esse círculo vai ter o raio que vai do centro do quadrado até uma dessas faces e ele vai sair da face até a outra face, certo? Isso fechando as 4 faces do quadrado. Se você tiver com um compasso disponível, você vai ver que você vai ter um círculo perfeito. O que acontece agora? Projetar em falsa elipse nada mais é do que projetar uma vista isométrica desse círculo. E a gente sabe que projetando uma vista isométrica que tem uma declinação de 30 graus, a gente vai obter um losango. Então aqui com o auxílio do esquadro, eu vou traçar uma reta de referência só para ser a nossa base. E eu sei que essa ponta do esquadro, convenientemente, tem os 30 graus de que nós precisamos. Então eu vou posicionar ela aqui de forma que a gente consiga pegar esses 30 graus para fazer uma das faces. Agora observe que eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, para obter outra face. Bom, de posse dessas duas partes, se eu tinha um quadrado, a gente aprendeu lá por expressão gráfica que tudo que eu tenho que fazer é reposicionar esse mesmo esquadro em 30 graus e subir até a distância da ponta acima, e eu vou manter a proporção de dimensões. Daí eu faço a mesma coisa para o lado oposto. Unindo todos esses pontos, nós vamos ter então o nosso losango projetado com ângulos de 30 graus, que é a nossa vista isométrica que nós queremos adquirir. Observe que isso é um quadrado com a vista diferente. Agora, as faces desse losango também possuem centros. De que forma eu posso traçar? Eu pego a ponta da base do losango e uno esse ponto diretamente à divisa da nossa projeção. Isso, claro, para ambos os lados, certo?
Agora eu vou repetir esse processo partindo do ponto de divisa de cima, que seria a diagonal do nosso quadrado original. A mesma coisa para o outro lado. Perceba que agora nós temos todas as faces bem identificadas. O que se faz? Com o auxílio do compasso, você vai notar que essas interseções aqui, a partir dessas interseções, você marca o primeiro ponto do compasso fixado aqui e estende a parte de desenho até aqui. Quando você fizer o compasso desse ponto com o ponto logo acima, você vai obter um dos laterais da elipse. Você faz a mesma coisa para o lado contrário. E por último, você vai pegar esse ponto aqui, que é o nosso ponto de base inicial, vai traçar o ponto de desenho daqui para cá para obter a outra face. Quando fizer essa junção, quando você fizer a junção de todos esses pontos, vai ficar um pouco melhor desenhado com o compasso, claro. Você vai ter a nossa projeção em falsa elipse, que nada mais é do que esse círculo de dimensões iniciais, com as mesmas dimensões, só que agora declinado de ângulo de 30 graus. E o que acontece? Quando a gente faz essa mudança, nós mudamos o centro de massa e o centro geométrico da nossa figura. E nós conseguimos aproximar o nosso pilar até o centro geométrico dessa nova figura. Isso faz com que as ações de força de torsor e fletor diminuam. Então a gente vai ter uma economia e melhorar o processo construtivo do nosso tubulão. Bom, pessoal, visto já os tipos de revestimento construtivo e técnicas e visto o que é a falsa elipse, a gente parte para as relações de dimensionamento. O tubulão segue uma lógica construtiva muito simples, então você vai passo a passo com os dados que forem dados. Primeiramente, a gente faz o cálculo do diâmetro da base, que é uma fórmula muito simples, é a raiz de 4 vezes a nossa carga sobre π vezes a tensão admissível do solo, ou então aquela outra relação logo ao lado, que é para o tubulão em falsa elipse. Note que ela é uma fórmula que depende de você realizar iterações, porque você tem tanto o valor de B quanto o valor de X como incógnita. Então vai ser necessário que você chute esses valores até você encontrar um equilíbrio. Tendo esses valores em mão, você passa para a tensão admissível do concreto que você vai fazer a utilização no seu processo construtivo. Esse fator de tensão admissível do concreto é dado por 0,85, que multiplica o FCK do concreto, sobre o YF, que é o coeficiente de majoração de carga, e o YC, que é o fator de minoração do concreto. Todos esses dois dados abaixo são tabelados e você encontra ele nas normas. Com isso você vai para a área do fuste, que vai ser o nosso cilindro concretado, que é a carga sobre a tensão admissível do concreto que você encontrou no passo anterior. Daí você tem a relação da altura da base. Geralmente essa altura pode ter no máximo 2 metros para respeitar o fator de angulação da base com o início do fuste. Ele é dado pelo diâmetro menos o diâmetro interno sobre 2 vezes a tangente 60. E a gente também tem a outra relação do cálculo da altura quando a base também está em falsa elipse. E por último, a gente tem o diâmetro do fuste, que é dado por essa relação aqui, por fatores que você já vai ter em mãos. Bom, galera, dando continuidade ao trabalho, nós temos aqui o tubulão a ar comprimido, certo? Ele possui algumas similaridades e diferenças com relação ao tubulão a céu aberto, e eu vou citar algumas características aqui, certo? A primeira delas é que o tubulão, como eu havia dito anteriormente, pode atingir uma profundidade de até 30 metros. Então, significa dizer que ele vai transmitir cargas muito elevadas para o terreno, certo? A segunda é que o tubulão a ar comprimido, certo? Ele é utilizado em escavações que atinjam um nível abaixo do lençol freático. Por quê? Porque
Porque quando você atinge o lençol freático, para prosseguir a escavação com água, é um procedimento muito complicado. Então é utilizado o ar comprimido para que a água não penetre na sua escavação, lhe proporcionando uma escavação a seco, que é um procedimento bem mais simples. Tá? Ele apresenta alto risco e alto custo porque é necessário mais equipamentos e mais mão de obra para ser executado. E como ele é executado também a ar comprimido, você deve obedecer às orientações da NR18, Segurança do Trabalho, que é muito importante. Fora isso, nós temos dois tipos de tubo a ar comprimido, que ele pode ser o clássico e o Benoto. O clássico é empregado no revestimento de concreto e é todo feito sob pressão, tá? Sobre ar comprimido. E o Benoto é um revestimento de aço, que ele é cravado por meio de maquinário a percussão. No próximo slide tem umas figuras que irão melhor representar esse processo construtivo. Tá? Então aqui nós temos as etapas da instalação do tubulão. Primeiro de tudo que a gente tem que fazer é preparar o terreno, certo? Temos que fazer uma terraplenagem e a escavação preliminar. Essa escavação preliminar, ela tem em torno de 2 metros, certo? Mas o tamanho total desse início do tubulão, da escavação vai ser 4 metros, porque vai ser 2 metros abaixo do solo e 2 metros acima do solo. Esses 2 metros acima do solo estão representados melhor nessa figura aqui, como vocês podem ver, porque é instalada essa campana que eu vou explicar o que é, nessa certa altura, porque nós precisamos ter dois compartimentos para você inserir o concreto e outro compartimento para você retirar o material, certo? Isso vai ser melhor explicado. Posteriormente nós temos as instalações das formas, ou seja, nesses 2 metros escavados vão ser instaladas as formas e externamente as formas vão ser posicionadas as armaduras longitudinais e para fechar o diâmetro nós temos as formas externas, porque você vai ter que concretar essa parte vazada, certo? Que é representada aqui, que é a concretagem da primeira seção, que é essa seçãozinha aqui que está armada, ó, como vocês conseguem perceber aqui. Pode ser que não dê para ver muito bem no slide, mas a gente vai disponibilizar aí no grupo esse slide para que vocês possam dar zoom aí e visualizar melhor, certo? Posteriormente que é feita a concretagem da primeira seção, o que é que a gente tem? A gente tem essa primeira seção aqui abaixo, 2 metros abaixo, totalmente concretada, e já tem toda a instalação da campânula feita, certo? E o que é a campânula? A campânula nada mais é que um equipamento que vai te proporcionar a vedação para que você consiga inserir o ar comprimido dentro da sua campânula posteriormente da sua escavação, beleza? E fora isso também vai ser nessa campânula em que você vai conseguir realizar a compressão e descompressão dos operários, o que é uma coisa de suma importância para a segurança da obra e dos trabalhadores, certo? Então aqui na campânula, acho que vocês conseguem ver, a gente tem um detalhe aqui de uma porta de entrada e saída dos trabalhadores, certo? Aqui nós temos o cachimbo, em que ele serve para você colocar a mangueira de concreto para fazer a concretagem da sua fundação, tá? E aqui nós temos outro cachimbo que é na outra direção, que no caso seria de cima para baixo, que é onde serão colocados os restos de solo, certo? Nessa figura aqui a gente consegue representar melhor. Veja bem, o tubulão, posteriormente quando você escava a primeira seção, vai ser feito a escavação a ar comprimido manualmente, como vocês podem ver nessa figura aqui, o trabalhador, tá vendo? Então ele vai cavando e tem um balde lá com uma roldana e ele vai colocando tudo dentro do balde, o balde vai subindo e vai chegar aqui na parte de cima da campânula e o solo vai ser jogado para fora da sua escavação, tá? Nós temos nessa figura aqui melhor representa que é a mangueira de concreto entrando no cachimbo, tá? E aqui melhor representa aquela parte que eu falei, que você tem que escavar 2 metros abaixo e 2 metros acima para fazer a instalação da campânula. Você tem que deixar essas soltas aqui porque vai ser feito o chumbamento desse equipamento para ficar bem vedado, porque como é um procedimento de alto risco, cada etapa de segurança deve ser seguida para garantir a segurança da obra dos trabalhadores, beleza? Então aqui nessa figura nós temos aqui um trabalhador
lá na portinha de entrada da campana, temos outro trabalhador aqui fazendo a escavação, né? Nesse caso seria a escavação da base, que já está no procedimento final, né? E quando a base do tubulão for posta sobre rochas, nós temos essas duas opções, por escalonamento ou por chumbamento. A gente vai utilizar o escalonamento quando a rocha lhe propiciar uma facilidade um pouco maior de corte. Então você vai poder fazer esses cortes dessa forma aqui na sua rocha para poder melhor apoiar a base do tubulão. Caso isso não seja possível, a gente vai recorrer ao chumbamento, né? Então, pessoal, para finalizar aqui, nós vamos citar as vantagens e desvantagens do tubulão, tá? Citamos aqui primeiramente como vantagens os custos de mobilização em relação a batistacas. Porque, como vocês sabem, a mobilização do batistaca é um equipamento gigante, para chegar na obra é um pouco mais complicado. Então, depende da localização e de outros fatores. Então, é uma vantagem do tubulão, não precisa de equipamentos tão grandes assim, tá? Vibrações e ruídos quase nulos, né? Você vai fazer a escavação a comprimido, a campânula vai isolar tudo, então você não vai ter nenhum tipo de ruído fora lá. Possibilidade de análise do solo durante a escavação. Claro, quando você chega na conta de assentamento, que é a parte final do tubulão e que você vai realizar o alargamento da base, é feita uma análise de solo, né, nessa cota final do tubulão, para ver se está batendo com todos os ensaios geotécnicos feitos anteriormente. Possibilidade de ajustar o diâmetro e comprimento do tubulão e poder atravessar vários tipos de solo e matacões. Claro, como eu disse, o tubulão pode alcançar uma profundidade de até 30 metros. Como desvantagens, nós temos que é um procedimento de alta periculosidade devido à utilização de ar comprimido, então devemos ter o máximo cuidado possível com relação a essa execução, e a limitação de profundidade devido ao ar comprimido. Essa limitação de profundidade é um pouco questionável, até porque essa profundidade pode ir até 34 metros, então não é uma limitação tão pequena assim, certo? Então, com isso, a gente finaliza o trabalho, a gente deixa o espaço aberto à dúvida aqui nos comentários e durante a nossa próxima aula.